Olá pessoal, aqui é o Vitor. E se você clicou nesse vídeo, você deve ter um dos problemas que mais assolam o empreendedorismo, que é a falta de lucro. Muitas das vezes as pessoas trabalham o mês inteiro e chega no final do mês, você vai checar a sua conta de banco, vai checar a sua carteira e não tem dinheiro sobrando. Às vezes você tem até dívidas a pagar e sabe que trabalhou muito e você espera que o dinheiro dê, mas não dá. Nesse vídeo aqui você vai ver que o lucro não é tão complexo assim. Vou te ensinar a ter lucro na sua empresa. Tem algumas variáveis que você precisa ficar atento ou ficar atenta, porque se você esquecer delas, pode ser uma situação muito delicada. Você pode perder todo o seu lucro por causa de besteira. A maioria das pessoas que eu vejo pega o valor de custo do produto, multiplica por 12 e acha que está lucrando. Nesse vídeo aqui você vai entender melhor como funciona o lucro de uma empresa. Inclusive, recentemente eu fiz uma live aqui, eu vou deixar no card para você, falando exatamente desse tema. Eu trouxe umas duas especialistas e elas falaram legal. Basicamente um resumo do que eu vou fazer nesse vídeo aqui, só que trazendo um pouco mais de informação. Vou deixar no card caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto. Antes disso, só vou pedir para você se inscrever aqui no canal e apertar no sininho para receber as notificações. O canal está crescendo. Eu acredito que se você receber as notificações, você vai ter vídeos como esse aqui e outros que eu trago tecnologia e inovação toda semana. Então se inscreva no canal e se você quiser, siga a gente lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para você bater um papo com a gente, você poder mandar um direct ou até mandar uma ideia nova, uma dúvida. O primeiro aspecto que você precisa entender para você ter lucro são os custos fixos e variáveis. Bora entender aqui o que são esses custos. Bora começar pelos custos fixos, que na minha opinião são os maiores prejudiciais para que você não tenha lucro. Custos fixos são aqueles que você precisa tratar mesmo que você não faça nada, mesmo que você não venda. Então vamos pensar aqui em conta de energia. Toda vez você tem que pagar, mesmo que você consuma menos, porque você vendeu menos, trabalhou menos, mas tem que ter. Aluguel. Toda vez você vai ter que pagar ao longo do ano os aluguéis da sua empresa, mesmo que você não venda nada. Então são custos fixos. Todo mês tem que pagar, mesmo que varie um pouquinho mais, um pouquinho menos. Estou falando de aluguel, estou falando de conta de energia, falando de conta de celular. Você tem um plano controle de celular. Mesmo que você divida esse plano controle entre a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica, você tem que ter a sua parcela fixa para a sua empresa, senão você não vai entender qual é a colaboração da sua empresa para pagar aquele tipo de conta. Ainda dentro de custos, existem também os custos variáveis, como eu comentei lá no início. Os variáveis, dessa forma, variam de acordo com a sua produtividade. Então vamos pensar aqui que você vendeu muito. Automaticamente você vai pagar mais impostos. Se você vende menos, você vai pagar menos impostos. Se você trabalha com alguma coisa que tem produtividade com um computador, certamente seu computador vai ficar mais tempo ligado se você tiver mais vendas, tiver mais clientes. Os custos variáveis são mais difíceis de detectar, porque eles variam de trabalho para trabalho. Então se você compra produtos, você vai ter um custo variável maior a cada vez que vende esses produtos, porque vai ter que comprar mais produtos. Você tem insumos que você faz produtos de comer, por exemplo. Então, aquele teu custo variável vai aumentar toda vez que você faz mais vendas. Para isso, você vai só ter que separar em uma planilha, um caderno. A gente sempre indica aqui, por exemplo, o Easy Gestor, que é o software de gestão que é gratuito, você pode baixar gratuitamente daqui do canal. Vou deixar o link aqui na descrição para você, para te ajudar a fazer esses controles. Aqui eu vou deixar também aqui embaixo, aqui no card, uma playlist para você entender melhor tecnologias que te ajudam a gerenciar esses custos fixos e variáveis. Então, sabendo o que você tem de custos fixos, sabendo de custos variáveis, aí sim você consegue precificar os seus produtos para que você venda um volume necessário para que você tenha pelo menos o ponto de equilíbrio. Agora que você entendeu o básico de custos, a gente vai para as vendas, porque se você não faturar, você não vai ter lucro nunca, né? Então olha só, vamos pensar aqui em metas de vendas. Existe uma máxima da administração que você diz que se você não consegue mensurar, você não consegue melhorar. E também existe uma outra máxima que diz que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então você tem que ter a sua meta bem traçada. Como é que traça uma meta? Você tem que colocar um mínimo. Qual é o mínimo? Que pague o meu salário, que pague pelo menos os custos fixos, pague os custos variáveis e você consegue ter o ponto de equilíbrio. O que é importante? Dentro dos custos, como eu já falei, você também tem que inserir o valor que é pago a você. Como é que você calcula esse valor? Você vai lá e pega o quanto você pagaria para uma pessoa fazer o trabalho que você faz. É como se fosse uma espécie de salário. O empresário precisa ter o próprio salário.
Então, como é que você vai constituir as suas metas de vendas? Pegue todos os custos, coloque um valor que você consiga pagar todos esses custos, inclusive o seu salário, e depois daí para frente é lucro, que você pode reinvestir na sua empresa. Então, as metas elas são muito necessárias porque você vai mensurando ao longo do mês o quanto falta para vender para que você tenha dinheiro suficiente para pagar os seus custos fixos, os seus custos variáveis, incluindo o seu salário, e daí para frente, a partir daquela meta, você consegue ter o seu lucro. Agora, um recado muito importante. Você não pode passar muito tempo planejando, porque a maioria das pessoas vai dizer porque o planejamento é importante, porque se você não tiver planejamento, você não vai longe. Isso tudo pode ser muita mentira, porque se você perder muito tempo planejando, você não vai conseguir executar as coisas. Executar é muito mais importante do que só planejar. Então passe pouco tempo planejando, planeje, você tem que saber o número que você precisa alcançar, mas executar é mais importante. Então não ouça todo mundo que diz que você precisa passar dias planejando, porque você pode perder o timing do seu negócio e você pode perder muitas oportunidades porque está perdendo tempo só planejando. Então execute e planeje um pouco menos do que a galera manda você planejar por aí. Eu vou entrar aqui agora numa seara que é diferente daquelas que você vê por aí. Normalmente as empresas trabalham para vender no mês, né? Então você tem custos, você tem vendas, mas existe um tipo de empresa que está se tornando muito comum no mercado, que são empresas que cobram coisas recorrentes, tipo aluguel, sabe? Você tem ali um imóvel, você aluga para uma pessoa, ela vai te pagar mensalmente. Eu vou te falar aqui do conceito de LTV, vou colocar aqui agora na descrição aqui para você aqui na edição, que o LTV é Lifetime Value, ou seja, valor de uma vida inteira. O que é essa vida inteira? É o tempo que o cliente fica com você. Vou dar um exemplo prático aqui. A gente trabalha com o EasyGestor, o software de gestão que a gente sempre indica aqui. Ele é gratuito? É. Mas se você quiser algumas coisas que você precisa ter para ramos específicos, alguns pacotes de nota mais alto, você tem que pagar uma mensalidade, igual o Netflix. Então vai lá no Netflix, você paga todo mês, né? Lá no EasyGestor você paga todo mês para o pacote que você quer utilizar. E quanto tempo aquele teu cliente fica pagando é o Lifetime Value. Então, se você, por exemplo, tem um custo para adquirir aquele cliente, você também tem que ter um retorno maior ao longo da vida daquele cliente. Então vamos pensar aqui que o custo para aquisição do cliente seja de R$15 e a primeira mensalidade dele seja só 5. Você precisa de pelo menos 3 meses para que aquele cliente pague o valor de aquisição. Então você tem que calcular também o custo de aquisição do cliente para que você calcule melhor o retorno que ele vai dar. Como é que calcula o retorno maior? Você pega o Lifetime Value, o tempo que ele passa, o tempo de vida que ele passa médio com você, diminuindo o custo de aquisição e você vai ter o lucro daquele cliente quando você tem serviços recorrentes, tipo Netflix, tipo aluguel, tipo EasyGestor. O que eu quero que você entenda? Todo tipo de aquisição de cliente leva custo, mesmo que você não perceba esse custo. Você vai ter que gastar o seu tempo para chamar o cliente, você vai ter que pagar um anúncio de internet, vai ter que pagar alguém para divulgar o seu produto. Tudo isso é custo. Então, a maioria dos empresários não entende de que o custo tem que ser calculado, inclusive o seu tempo de trabalho, a sua hora trabalhada. Então, para você ter lucro, principalmente comece pelos custos, depois entenda qual o retorno que esse cliente ou que essa venda vai te dar, é o retorno sobre o investimento. Então, você vai ter que investir para trazer um cliente. Depois disso, você vai entender o quanto sobra e esse quanto sobra, eu te aconselho muito a reinvestir na própria empresa. Então, você pode talvez tirar um pouco de lucro para você, você pode reinvestir na própria empresa para que a empresa cresça mais e depois você pode guardar uma parte que é a sua reserva de emergência. Já pensou se tem outra pandemia? Aí você vai ter um problemaço, porque você vai ter que gastar dinheiro de outros lugares e a empresa tem que se sustentar. Para você conseguir mais lucros, você pode seguir aqui o canal, tem outras playlists, eu vou deixar aqui embaixo na descrição playlists legais para você fazer gestão da sua empresa, use o EasyGestor e siga aqui o canal para você entender melhor outros vídeos que a gente fala sobre gestão, empreendedorismo e tecnologia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, não se esqueça de se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as notificações. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima.